Olá, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo falando algumas atualizações, algumas ideias, e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos que eu acho fundamental da gente transmitir nesse momento de pandemia. Eu sou Christian Drummond, sou cardiologista e estou produzindo algum conteúdo tentando focar na solução, na razão, né, num ponto de vista mais equilibrado a respeito da pandemia que tem assolado aí o Brasil e o mundo. Vou falar hoje, dia 3 de abril de 2020, né? Hoje é meu aniversário, tô fazendo 43 anos, felizão da vida, porque eu acredito que a melhor coisa do mundo, melhor coisa do mundo não, mas uma boa coisa do mundo é envelhecer. Fico brincando com meus idosos pacientes falando o seguinte, eles reclamam de envelhecer, eu falo, cara, tem dois caminhos, ou morre novo ou fica velho. O ruim mesmo é morrer novo, cheio de saúde, sem gastar, né? Então, tô feliz aqui e nesse dia especial para mim, eu vou compartilhar com você sobre a fase atual do Covid no Brasil, falar um pouco sobre a pandemia de medo e de irracionalidade que eu acredito que está existindo. Antes de julgar, vai lá, escuta, vê o que eu estou falando, depois a gente discute aqui no comentário. Estou preferindo fazer conteúdo gravado do que live, que some em 24 horas. Vou falar um pouco sobre a necessidade do uso da razão em tempos de crise. Vou falar um pouco sobre o tal do achatar a curva. E para fechar o vídeo eu falo um pouco no que eu acredito, que é o menos importante. O mais importante a gente focar é no que tem que ser feito. Tá bom? E nesses tempos de pandemia, né, a gente está vivendo na fase atual agora de transmissão domiciliar da doença, ou seja, existe um aumento dos casos, um aumento do número de mortes, isso é natural, é esperado, é previsto. Então, é interessante ver, por exemplo, na minha cidade, houve a primeira morte suspeita de coronavírus, mas é uma suspeita fraquíssima. O senhor já, pneumopata, parece, pelo que a gente escutou falar, no meio médico, já tinha uma doença pulmonar, entrou em ciência respiratória, mais de 90 anos, e as pessoas estão, assim, realizadas. E eu vou explicar por quê, que algumas pessoas parecem realizadas na hora que ela fala, tá vendo? Morreu o primeiro caso de coronavírus! Daqui a pouco eu explico para vocês. Vou falar um pouco sobre o estado atual, então é importante a gente entender que o que está acontecendo é extremamente natural, a gente está na jornada, menos da metade da jornada do coronavírus no Brasil. O Brasil, a gente parou antes para assistir a chegada dele, a gente teve esse privilégio de ver o caos europeu, mundial, asiático e se preparar. Será que a gente se preparou da melhor forma possível? Não sei. E é importante a gente começar a pensar que a gente precisa lutar nessa guerra com as armas que a gente tem. Parar de ficar mais lutar com as armas que a gente tem. Eu acho que o cenário que está pintando, o cenário que vai se pintar, e do ponto de vista de saúde, socioeconômico, é preciso que a gente use a razão, que a gente encare de frente esse inimigo e lute com as armas que a gente tem. Então vamos seguir aqui. Existe uma coisa na medicina chamada história natural da doença. E a história natural do coronavírus no Brasil está completamente ok. Exatamente isso. O número X de infectados, número X de óbitos, X de internados. Tá? Parece que a estatística aqui não descola muito do mundo. Pensa numa coisa importante. A maioria é assintomática, isso não tem mais dúvida. A maioria assintomática, nem espirra, nem tosse, nem febre tem. Então o número de pessoas com coronavírus é muito maior, é incalculável. Então a mortalidade, na verdade, é muito mais baixa. Até porque a gente está notificando como suspeito toda síndrome gripal e febril. Então, por exemplo, tá com febre, tossiu, espirrou, tá com meleca, suspeito de coronavírus. Mas a maioria vai ser H1N1, influenza, gripe, resfriado, esses outros vírus que continuam habitando. Inclusive, vou compartilhar aqui na parte que eu falar de razão sobre as 10 estratégias mais importantes que eu considero para enfrentar o coronavírus. E uma delas é cuidar do seu jardim, cuidar da água parada, porque tem um outro vírus que está só esperando. Não! Dengue, chikungunya, febre amarela. Então vamos lá, cuidar para combater o mosquito. Né? Vamos baixar a guarda não. Tá? É muito importante a gente entender isso então. Então vamos falar aqui sobre a história natural do comportamento humano desde o desencadeamento dessa pandemia global. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje estão movidas ou com a sensação de medo. A sensação de insegurança, a sensação de novidade, ela causa realmente medo, e isso é muito normal, é esperado. Então, se você está com medo, ok,
É normal que as pessoas estejam assim diante de um cenário novo. Apresentar um trabalho na escola, emprego novo, mudar de cidade, mudar de escola, mudar de trabalho, mudar de tudo. O novo mete medo nas pessoas. Então, só por ter te tirado de casa, te colocar de home office, junto com mulher, marido, filho, sogra, papagaio, cachorro, só essa novidade toda já causa medo, pânico, estresse. Por quê? Mudei minha rotina, quebrei o padrão. Então é muito importante entender que a sua cabeça está agindo de forma diferente. E provavelmente, e principalmente, se você está ligado nos meios de comunicação de massa, você está sendo movido pelo medo. Todo mundo tem o chip do medo. O medo foi super importante para a evolução da espécie humana. Para a gente não ser comido por bicho lá atrás, para a gente sobreviver ao frio, sobreviver às intempéries da natureza, sobreviver a um monte de coisa. O medo foi super importante. Então a gente já tem esse chip já, e ele liga muito fácil. Por quê? Porque ele liga o instinto de sobrevivência. Mas quando a gente liga esse instinto de sobrevivência durante muito tempo, 2 dias, 1 semana de quarentena, 10 dias, o que acontece é que a gente começa a se conectar com outros estados mentais negativos, porque o medo é um estado mental negativo. Ninguém está com medo e felizão da vida. Ninguém está com medo e comemorando. Então o medo é um estado emocional negativo. E ele se conecta com outros estados emocionais negativos. Angústia, tensão, ansiedade, insegurança, fobia, estresse. Entendeu? Eu anotei mais uns outros aqui, deixa eu ver. Eu tô começando a atender, lembrei, anotei aqui, um monte de gente já com crise hipertensiva, palpitação, falta de ar, crise de ansiedade, insônia. Isso já está começando a assolar as pessoas. Por causa de quê? Medo. Então vamos pensar um pouco o quanto do medo tem bloqueado a nossa razão. Porque assim, eu tô com medo de quê? Para pensar agora, sem julgamento. Eu estou com medo de quê? É do vírus? É de pegar o vírus e morrer? Mas quanto por cento de chance tem isso acontecer? Para eu sair da minha cidade, João Molevade, quem conhece sabe, ir para Belo Horizonte, estatisticamente eu corro muito mais risco. Talvez a sua estrada da sua cidade também tenha mais risco estatístico, e aí matemática a gente não questiona, é estatística, né? Então, começa a usar esse tipo de raciocínio para entender se você está tomando uma razão racional ou irracional. Eu estou com medo, então, não é do vírus. Porque qual que é o problema, então, da gente ficar todo mundo dentro de casa? Não é por causa da gravidade do coronavírus. É porque ele infecta muita gente ao mesmo tempo e muita gente pode precisar do sistema de saúde e o sistema de saúde entrar em colapso. Faltar vaga de hospital, vaga de UTI, vaga de respirador, porque num percentual muito pequeno de pessoas, principalmente idosos já doentes, ele pode causar insuficiência respiratória, que é o pulmão não conseguir oxigenar mais em ar ambiente. E aí o corpo começa a entrar numa fadiga para tentar respirar, o músculo entra em fadiga e a pessoa entra em insuficiência respiratória franca e já entra, e aí, se não vier recursos externos, ela vem a falecer. Então, as pessoas estão com medo de quê? A gente parou o mundo por quê? Porque se muita gente tiver esse problema de uma vez, a gente não consegue atender. É o que aconteceu na Itália. E as imagens da Itália devem ser dramáticas, eu não vejo, não preciso de ver, já vi gente morrer ao vivo. Então, essas imagens chocaram as pessoas, e tá certo, choca mesmo. Eu sou médico e fiquei chocado várias vezes de ver pessoas perdendo a vida. Isso é normal. Então a gente, ligou um botão de estresse, de medo, de irracionalidade e quer acelerar nele o tempo todo, porque nosso instinto de sobrevivência é maior. A gente quer viver, a gente quer sobreviver ao coronavírus, é óbvio. Entende isso? Então você está sendo movido simplesmente por um instinto de sobrevivência. Mas agora é hora de frear e começar a racionalizar, é hora de pensar. Inclusive, compartilhar esse vídeo. Porque pouca gente está falando sobre isso. Tá certo? Primeira coisa em relação à razão. O que a gente precisa fazer, então, para enfrentar o coronavírus? Eu coloquei 10 ações aqui, eu vou passar rápido, porque o vídeo já está ficando grande. Tá? Então, é lavar as mãos recorrentemente. Tá? Palma da mão, dorso da mão, entre os dedos de cima, ponta do dedo, punho, seca com papel toalha, banheiro público, usa um outro papel toalha para fechar a torneira, para abrir a porta, tá bom? Medida de higiene básica. Ah, mas ano passado eu devia estar fazendo isso também? Devia, porque a gripe, H1N1, tá tudo aí. Evitar aglomeração é muito importante mesmo, tá? Terceiro ponto, tocar em pessoas, né? Tocar objetos, tocar coisas. É hora de gerenciar a sua mão. Quarto, cuida dos seus perdigotos.
Quando você fala, espirra, tosse, grita, berra, você está jogando micropartículas de saliva no ar e que as pessoas contaminadas, muitos não têm sintoma, então a gente não sabe. Se as pessoas espirrarem no ar, elas estão jogando mais partícula viral no ar. Por isso que vem uma corrente forte agora falando para todo mundo usar máscara. Eu sou contra. Eu acho que não tem evidência disso. Então eu preciso... As pessoas estão pegando, e até médicos, pegando o negócio que a gente tem, chama método científico, e estão esculhambando. Vídeos motivacionais, mask for all, eu não concordo. Se a ciência mostrar o contrário, eu mudo de opinião, como já mudei várias vezes na vida e não tem problema. Cuidar dos seus perdigotos, então, cara. Vai espirrar, cuida desse troço. Tampa com o cotovelo, tampa com a blusa, tampa com a máscara se você julgar que é isso que vai te fazer bem. Não tô aqui para te condenar nem para te julgar, não. Tá? Agora, gerencie seus perdigotos. Principalmente se está sintomático. Eu vou te falar sobre isso aqui na hora que eu falar o que eu penso. Abra a janela, fique em ar ambiente. Ninguém pega coronavírus no ar ambiente. Se você ler uma pesquisa contrária, me manda, por favor. Tá? Aproveita para combater a dengue. Vai limpar seu jardim, tirar água parada. Fala pro seu vizinho, liga aí. Tá? Faça exercício normalmente ao ar livre, principalmente se você mora sozinho em casa. Se você mora em habitação coletiva, aí vai meu recado. Assim como você não pode falar da forma que você quer, colocar a música do jeito que você quer e viver pensando na coletividade, agora é hora também do seu direito ser um pouco menor. Então você que mora em habitação coletiva vai ter que ficar mais em casa, sim. Por quê? Áreas em comum. Você acaba de entrar no elevador, você não sabe se a pessoa que saiu de lá espirrou, tossiu. Antigamente a gente preocupava com outra coisa antes de entrar no elevador. Hoje é o espirro e a tosse. Tá? O inimigo é invisível. Né? Agora, então, mora sozinho, vai sair de casa, cara, sai, vai esparecer a cabeça. Tem gente que tá ficando louca, eu tô vendo isso ao vivo. Alimente-se muito bem, qualidade de alimento. Seu corpo precisa estar forte agora. Tá? Alimentar bem, dormir bem, hidratar. Muito importante nesse momento. Evite o medo, a ansiedade, o pânico, que também diminui sua imunidade. Seja um veículo do bem, a 10ª dica, e transmite uma mensagem positiva entre as pessoas. Tá bom? Então, eu vou falar aqui sobre o uso da razão ainda, e vou fazer um exercício criativo com você aqui. Imagina um modelo de isolamento, de recurso infinito, né? Determinada empresa tem recurso infinito. Eu vou fechar uma empresa aqui 1 ano. Todo mundo tá salário garantido, daqui 1 ano a gente volta. Ou eu, Christian, vou pegar meu dinheiro, meus alimentos, vou passar 6 meses no meio do mato. Estou isolado. Garantir que eu não vou pegar coronavírus. E quando eu sair? Né? E quando eu sair? Eu vou pegar o coronavírus. Então, mais uma vez, a gente não está com medo do vírus. A gente está com medo de precisar de recursos e faltarem. Faz sentido? Que cada um que eu vejo, muita gente que está nesse vão ficar em casa, tem o privilégio de poder. Né? Não é todo mundo que pode ficar em casa. Então a gente tem que honrar, inclusive, as pessoas que estão fazendo a sua comida chegar, a água da sua casa, a internet, a luz funcionar, né? Essa rede social que está funcionando, tem gente trabalhando. Pois é. Então vamos pensar nas pessoas que necessitam sair de casa. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre um pouco. Então, se existem empresas ou pessoas que têm recurso infinito para se isolar, ok. Mas eu acredito que a maioria das pessoas e a maioria das empresas tem um recurso finito. E, na minha opinião, o Estado não deveria gerir sobre isso. O Estado deveria focar no que ele precisa focar, que é prover assistência e orientação. Não deveria privar essas pessoas de ir para a guerra. A guerra de quê? De sobreviver. Porque tem gente aqui que vai falir, tem gente que vai desempregar, tem gente que vai quebrar e que vai ter problemas sérios de saúde. Talvez não vai conseguir comprar remédio de pressão, remédio de diabetes, não vai conseguir pagar um exame, uma consulta, o próprio Estado quebrado, falido, sem conseguir pagar a quimioterapia daqui a 6 meses, a cirurgia cardíaca daqui a 1 ano, né? A ressonância magnética para descobrir o câncer daqui a 6 meses, 1 ano, não sei. A gente tem que pensar nisso. Quando eu falo em usar a razão, é exatamente isso. Ah, mas isso é frio. Pois é. Em tempos de guerra, o que mais faz sentido é razão, não é emoção. Porque se a gente correr, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, vai faltar leito, vai faltar respirador, isso é certo? É. Então, eu preciso de uma estrutura mínima girando para que eu não entre em colapso, não falte com assistência e ainda quebre. Porque eu estou falando de quebrar, as pessoas estão imaginando que é uma crisezinha, não estou falando disso. Já imaginou o Estado sem recurso para nada?
e a sua empresa sem recurso, a empresa que você trabalha sem recurso, de pagar funcionário, metade das pessoas demitidas, sem gerar renda, sem conseguir se alimentar. Você acha que o Estado brasileiro tem recurso para sustentar a nação inteira de Bolsa Família, Bolsa de R$ 600? Poxa, tem um monte de político querendo aparecer nessa história, mas vamos botar a mão na consciência, sabe? E pensar nas pessoas que necessitam faturar R$ 100 por dia, 10, 20, R$ 50 por dia para manter o prato de comida em casa. Tem muita gente que está sendo egoísta e quer ficar dentro de casa, hashtag fica em casa, mas tem uma galera que necessita. E eu sou a favor do livre-arbítrio. Eu, fulano de tal, julgo que em dia tal, de ano tal, eu quero correr o risco e preciso montar minha banca lá na praça. Ou preciso abrir minha loja. Preciso vender minha capinha de celular. Ou sei lá o quê. Tá entendendo? Porque assim, a coisa ficou tão dividida porque cada prefeitura, estado determinou o que tem que ficar aberto, não tem. É complicado julgar isso. Eu vou falar aqui, eu sou ciclista, tem lugar que loja de bicicleta fica aberta. Por quê? Veículo, melhor que transporte coletivo é andar de bicicleta. Para quem precisa trabalhar. Tem lugar que não está aberto. Então, vamos finalizar aqui então, achatar a curva. Eu sou a favor da gente achatar a curva, já expliquei, não tem dúvida. Mas achatar a curva até que tenhamos recursos. Que tenhamos recursos racionais, lógicos. Tá? Não adianta a gente achatar a curva e acabar com o sistema econômico humano, acabar com a sociedade, gente. Para de acreditar que porque ficar em casa é a parte mais gostosinha da coisa. Ah, depois a gente reconstrói. Reconstrói. Então tá bom. A gente vai ver. Eu falo há mais de um mês que o dano causado pelo homem vai ser muito maior que o dano causado pelo vírus. Vamos fechar o vídeo então, já ficou mais longo. No que eu acredito, Christian acredita, eu sou a favor do livre-arbítrio. Eu acho que a sociedade, o homem, o ser humano deveria ser tão pleno e autoconhecedor e autodeterminante do seu destino, da sua vida, onde o Estado não deveria falar o que eu faço. Eu corro riscos, eu sou livre e responsável por mim. Eu entendo que a sociedade não está nesse ponto, está muito longe, inclusive, mas eu acredito que a gente precisa tomar ações mais racionais e pensar no todo, e pensar no longo prazo, no médio prazo. Porque o que realmente importa é o longo prazo. E talvez, mais uma vez, em 2025, a gente olhe para trás e vê que a mortalidade acumulada dos últimos anos não mudou nada com o coronavírus. Tá entendendo? Porque talvez está morrendo muito mais idoso agora, mas ano que vem vão morrer muito menos, no outro ano também, no outro também. Então a gente precisa usar a razão. Eu me sinto até frio às vezes de falar isso, mas é preciso pensar com frieza e racionalidade. Eu acredito que a gente tem que isolar grupos de riscos, idosos e doentes, isolar sintomáticos e contactantes, reforçar as 10 medidas de prevenção, mas eu acredito que a população economicamente ativa, a PEA, como diria minha querida professora de geografia Holanda, eu acho que a PEA tem que trabalhar. Eu acho que os caras de 20, 30 anos, ficar em casa por uma doença que na faixa etária dele a mortalidade é quase zero, não tem dados e há algo que me convença disso hoje, tá bom? Para finalizar, eu acho que a gente está causando um buraco sem precedentes. Um amigo economista falou o seguinte, eu acho que o exemplo, a analogia é bem pertinente. A gente está matando o boi para atingir o carrapato. Eu acho que a crise socioeconômica que a gente está gerando é maior que 29, maior que a Segunda Guerra Mundial. E eu, não vivi a Segunda Guerra, mas meu pai viveu. E meu pai caminhou durante dezenas de quilômetros porque os irmãos dele tinham que fugir do exército nazista, dormindo embaixo de sótão, dormindo ao relento, para fugir do nazismo. Então, eu não sei o que é viver um tempo de guerra, mas eu sei o relato de quem viveu. E é mais ou menos duro, bem duro. Então a gente precisa endurecer também. E ele já falava comigo, a vida é dura para quem é mole. Então é hora da gente endurecer. Eu vejo o crescimento do Estado com muito maus olhos, porque o Estado agora vai dar bolsa, vai salvar a empresa, vai salvar banco, vai salvar todo mundo, enche o Estado, imprime dinheiro e o caos econômico surge. Fora a possibilidade de surgimento de ditaduras, ditadores, demagogos, populistas, salvadores e, para finalizar, o cheque em branco. Será que mais uma vez o povo brasileiro vai ser pilhado, né? Porque a gente assinou um cheque em branco, o Estado, em estado de emergência, ele compra sem licitação, compra de quem quiser, do jeito que quiser, é o que é. E a história vai mostrar se a gente mais uma vez vai ser pilhado por nossos líderes. É isso, o vídeo ficou mais longo do que eu queria. E aí?
Coloca aqui no comentário o que você achou. Daqui uns dias eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, atualizações. E é isso, bom fim de semana, descanse bastante. Eu vou descansar agora, curtir o resto do meu aniversário com meus filhos. Tchau, tchau. Valeu!